E aí, pessoal, tudo bem? Se você já está no mercado há um tempo, sabe que para realmente ter um diferencial, você precisa pensar como os grandes players. E hoje a gente vai mergulhar a fundo na ferramenta que define o jogo para eles, o Market Profile. A ideia aqui é simples: vamos parar de correr atrás do preço e começar a operar o que realmente importa, o valor. E isso me leva a uma pergunta fundamental que muda tudo. Pensa um pouco, você opera com base no preço ou no valor? Parece sutil, né? Mas essa é a linha que divide o trader de varejo do institucional. A grande maioria reage ao que o preço faz. As instituições, por outro lado, agem com base na percepção de valor. E é exatamente essa virada de chave que a gente vai dominar hoje. Olha, a diferença aqui é gritante. A análise de varejo no geral é reativa. Ela se prende ao preço, ao monte de indicadores que estão sempre atrasados, a padrões gráficos. Já a análise institucional, ela é proativa. Ela vai na raiz da coisa. Ela busca o valor, ela decodifica o fluxo de ordens e, o mais importante de tudo, ela caça a liquidez. É a diferença entre olhar as ondas na superfície e entender a maré. Então, nosso plano de voo para hoje está dividido em 5 etapas bem diretas. Primeiro, a gente alinha a mentalidade institucional. Depois, aprende a ler o Market Profile. Em seguida, vamos identificar onde as oportunidades realmente estão. Com isso em mãos, a gente monta um plano de ação. E por último, mas não menos importante, como gerenciar o risco como um profissional. Pensa nisso como o nosso playbook operacional. Vamos começar então com a visão institucional. E o nosso objetivo aqui, esquece essa história de bola de cristal. A gente não quer prever o futuro. A gente quer entender o porquê por trás do que o preço está fazendo agora. E o Market Profile é a ferramenta que revela a intenção e a estrutura do mercado em tempo real. E aqui vem o ponto principal, onde a ficha tem que cair. O Market Profile não é só mais um indicador piscando na sua tela. Pensa nele como um raio-x do mercado. Ele organiza os dados de um jeito único, mostrando onde o mercado gasta mais tempo e negocia mais volume. E essa área de alta atividade é isso que a gente chama de valor justo. É exatamente aí que as instituições estão fazendo negócio. Com essa base bem entendida, vamos para a parte prática. Como é que a gente lê esse perfil? É aqui que a gente decodifica a estrutura do leilão, que é a verdadeira essência de qualquer mercado financeiro. O primeiro conceito que você precisa dominar é a área de valor, ou simplesmente VA. Pensa nela como a zona de conforto do mercado. É a faixa de preço onde mais ou menos 70% de todo o volume do dia foi negociado. É onde compradores e vendedores concordaram sobre o que é um preço justo. Para a gente, essa é a principal arena que a gente vai observar. E bem no coração da área de valor, a gente tem o ponto de controle, o famoso POC. Esse é o único nível de preço que atraiu o maior volume de negociação do dia. É o epicentro da atividade, o ponto de máximo consenso. O POC funciona como um verdadeiro ímã, um centro de gravidade para a ação do preço naquela sessão. E o legal do perfil é que o formato dele conta uma história. Um perfil em formato de P, por exemplo, geralmente mostra compradores entrando forte no início e depois o mercado consolidando. Muitas vezes indica um short covering. O perfil em B é o contrário, é a liquidação de comprados. E o dia anormal? Bom, ele tem uma distribuição bem simétrica, um leilão equilibrado, perfeito para a gente operar as bordas da área de valor. Cada formato já nos dá uma pista da psicologia do dia. Ok, agora que a gente já sabe ler o mapa, vamos caçar o tesouro. E as melhores oportunidades não estão no equilíbrio, não. Elas estão no desequilíbrio. Nas áreas onde o mercado deixou o que a gente chama de negócios inacabados. Esse slide aqui é praticamente o nosso mapa do tesouro. Extremos pobres são leilões que terminaram de forma fraca, sem convicção. Excesso, por outro lado, são aquelas sombras, aquelas caudas longas que gritam reversão. Nós de baixo volume, os LVNs, são como váculos, áreas onde o preço passa voando. E os nós de alto volume, os HVNs, são as zonas de congestionamento, verdadeiros ímãs que atuam como suporte e resistência. Vamos focar um segundo nesses extremos pobres, porque isso aqui é ouro. Na prática, eles parecem topos ou fundos duplos no perfil. O que eles significam? Que o leilão parou ali de forma abrupta, não foi uma rejeição forte. E o mercado, ele tem memória. A tendência é que ele volte para esses pontos para terminar o serviço, ou seja, capturar a liquidez que ficou presa ali. E isso nos leva a essa ideia fundamental. Se você tiver que guardar uma coisa de hoje, que seja isso. Mercados não se movem por causa de uma linha num gráfico. Eles se movem para facilitar negócios. E isso significa ir atrás de liquidez. O nosso trabalho, usando o Market Profile, é exatamente esse: ser um detetive e descobrir onde essa liquidez está escondida.
Beleza, já entendemos a teoria, a lógica. Agora, como é que a gente transforma isso em cliques, como a gente aperta o botão? É hora de montar um plano de ação, um framework com regras claras, para eliminar o achismo da equação. O processo é super lógico e disciplinado. Passo 1. Contexto. Hoje é um dia direcional ou um dia de balanço? Onde estava o valor ontem? Passo 2. Paciência. Você espera o preço chegar numa das nossas áreas de interesse. Passo 3. O gatilho. Você não entra só porque tocou o preço. Você espera a confirmação de que aquela região foi rejeitada. E passo 4. Os alvos. Você vai mirar na próxima área de alta liquidez. Simples assim. E olha só essa imagem, ela ilustra isso perfeitamente. O Market Profile nos deu a localização estratégica, um HVN, uma zona de alto valor. A análise nos disse, fique de olho aqui. Aí, o Price Action, a ação do preço, nos deu o gatilho tático. A gente vê o rompimento e o reteste, um padrão clássico que confirma a entrada. Resumindo, o Profile te diz onde operar e o Price Action te diz quando. E agora a gente chega na parte mais crítica de qualquer estratégia. Sua análise pode ser genial, mas sem uma gestão de risco impecável, o resultado a longo prazo é sempre o mesmo. É exatamente aqui que os profissionais se distanciam dos amadores. E essa citação do mestre Mark Douglas resume tudo. Não é só sobre técnica, é uma mudança completa de mentalidade. Ser um vencedor consistente é pensar em termos de probabilidade, não em estar certo ou errado. É abraçar o risco e saber como gerenciá-lo. Então aqui vão algumas regras de risco que não são negociáveis feitas sob medida para essa estratégia. O seu stop loss vai atrás de um LVN, de uma zona de baixo volume, porque se o preço chega lá, ele vai correr rápido contra você. A sua prioridade número 1 sempre é proteger o seu capital. Procure apenas trades com uma relação risco-retorno de, no mínimo, 1:2. E, fundamental, ajuste o tamanho da sua posição à clareza do mercado. Em dias confusos, opere pequeno. E só para reforçar, porque isso é muito importante, uma relação risco/retorno mínima de 1:2. Isso não é uma sugestão, é uma regra. Com isso, você pode estar certo em menos da metade das vezes e ainda assim ser muito lucrativo. É a pura matemática da expectativa positiva, a base de qualquer carreira de sucesso no trading. E para a gente fechar, eu deixo essa pergunta para você pensar. A sua estratégia atual está só seguindo o rastro do preço ou ela te dá um mapa claro de onde o mercado enxerga o verdadeiro valor? Mudar essa perspectiva pode ser, de verdade, a chave para levar o seu trading para um nível realmente institucional.